Na canção do amor não se pode negar que enquanto houver mágoa ninguém vai amar. Vamos fazer a nossa prece para dar início ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, como fazemos todas as semanas pelo Consolador de São José do Rio Preto, estudando a doutrina espírita, estudando Jesus. Obrigado, Senhor, pelos ensinamentos que recebemos, que tanto nos ajudam a lutar para melhorarmos a nós mesmos. Obrigado, Senhor, pelas diretrizes que encontramos com a doutrina espírita, nos ensinando o caminho da verdadeira vida e nos ajudando a melhorar a cada dia, a lutar contra os nossos próprios defeitos e fragilidades e principalmente ajudando a fortalecer a nossa fé nos embates da vida, diante das dificuldades. Fica conosco, Senhor, envolvendo o nosso coração em paz e alegria. Que assim seja. Vamos estudar. Olá, dando sequência aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos, como fazemos todas as terças-feiras no Consolador, nós vamos retomar a Lei da Liberdade que começamos nas semanas anteriores. Hoje vamos falar sobre o livre-arbítrio, lá na questão 843. Trata-se de tema de suma importância nas nossas vidas. O livre-arbítrio sempre é lembrado nas palestras, sempre é lembrado nos estudos, sempre é dito que somos criaturas livres, né? Fomos feitas por Deus livres e fazemos as nossas escolhas. Nós somos o resultado do que nós edificamos, não só na presente existência, mas nas encarnações pretéritas. Então, todos os dias sofremos as consequências dos nossos equívocos, mas temos o mérito dos nossos acertos. Como co-criadores de Deus, estamos em construção, estamos fazendo, nos fazendo criaturas do bem. Ou seja, se nós conquistamos virtudes, é pela nossa dedicação, pelo nosso empenho, portanto, pelo nosso mérito. Muito bem, vamos lá. Na primeira questão, a 843, o Livro dos Espíritos vai nos dizer, que o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos porque ele tem a liberdade de pensar e de agir. Sem isso, o homem seria uma máquina. Muitas pessoas perguntam, mas por que Deus já não nos fez perfeitos, Ou Deus não nos fez com um dispositivo que nos fizesse acertar sempre? É porque se isso fosse assim, nós não seríamos seres humanos, seríamos máquinas, não teríamos o mérito do acerto, Se hoje temos o demérito, a responsabilidade do erro, nós também temos o mérito do acerto. Então somos livres, fazemos as nossas escolhas. Perdão, mas Deus colocou na consciência dos homens as leis de Deus, a lei natural. E nós temos condições, de fazer as escolhas acertadas. Às vezes levamos em conta interesses materiais, deixamos o orgulho, a vaidade, falar mais alto, então fazemos escolhas equivocadas. Mas temos plena capacidade, de fazer as escolhas certas,
E na questão seguinte perguntamos, mas o homem goza do livre-arbítrio desde o nascimento? Ora, desde que fomos feitos por Deus temos a liberdade. Naturalmente que quando criança, né, os pensamentos dos jovens são limitados, né? O texto coloca nos primeiros tempos da vida, a liberdade é quase nula, né? Ela vai se desenvolvendo com as faculdades. Vamos pensar no homem, no tempo das cavernas, né? Do homem das cavernas, em que o instinto é o que mais prevalecia, a alimentação, né? A defesa para não servir de alimento para outras espécies animais, né? O instinto de preservação, alimentação, né? Reprodução, basicamente isso. Os instintos tratam apenas, né? Dessas necessidades materiais. Então a liberdade era meio que restrita. Quanto mais a criatura vai evoluindo, mais ela vai se libertando, né? Pode ser que ela se escravize, né? Ela se torne dependente dos seus defeitos, né? Então uma pessoa que não consegue ficar sem fumar, sem beber ou sem fazer outras bobagens, ela é escrava das paixões. Ela se escraviza, mas se escraviza porque quer. Ela é livre, né? Ela escolhe ser viciada numa droga. Então ela se torna dependente, deixa de ser livre, né? Vira um escravo da paixão. Mas temos a liberdade desde o dia em que fomos criados por Deus, né? E aquelas predisposições inatas que a pessoa nasce com uma tendência, né? Isso não limita a liberdade? Ora, na verdade, estas predisposições que a pessoa tem desde o nascer são talentos dela mesma, né? Se uma pessoa tem uma facilidade de algo, uma dificuldade, é ela mesma. Ela já tinha no plano espiritual, ela já era assim no plano espiritual. Então, quando uma pessoa ela tem um talento, é porque já desenvolveu aquela aptidão. Quando ela tem uma dificuldade, é porque ela ainda não se aprimorou naquele ponto e precisa investir naquilo lá. Então, essas predisposições instintivas não são restrições da liberdade, porém, exatamente o contrário, são consequências da liberdade, consequências das escolhas anteriores, né? O que nós edificamos para nós mesmos, né? E o texto lembra, nessa 845, eu recomendo a leitura que dessa questão, que é muito importante, né? O texto fala que nós temos certas tendências, mas não há arrebatamento, né? Irresistível. Não adianta a pessoa falar, o sangue, né? Eu tenho sangue nas veias, fiquei nervoso, né? Ou a carne é fraca. Não adianta pôr desculpa no sangue, né? Na carne fraca, nada disso. Somos nós, espíritos livres, que fazemos as escolhas, né? Às vezes a gente se enrosca tanto que depois não consegue sair daquela teia que nós mesmos criamos, mas é responsabilidade nossa, né? Mas também as nossas conquistas são fruto do nosso trabalho. Enfim, né? Mas não há uma tentação da qual a gente não possa se desvencilhar, né? Quando a pessoa tem a vontade para resistir, ela resiste, né? E o corpo físico é o objeto da questão 846. Ele influencia na nossa liberdade? Claro que influencia, né? Quando a gente tem o cansaço, quando a gente tem a fome, né? Quando nós temos necessidades materiais, elas são reais, não são ilusórias, né? Agora, quando a gente tem fome, não é vontade de comer caviar, né? O caviar é um bom exemplo que ninguém conhece, né? Tem uma música que fala, nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar, né? Então, a gente tem fome, mas não tem necessidade de comer, né? Camarão, né? Ostras, que também ninguém nunca comeu, né? Só ouve falar. Enfim, quer dizer, as nossas necessidades orgânicas influenciam o nosso espírito, mas a gente não precisa, né, ser escravo das paixões. A gente precisa se alimentar, mas não precisa
do melhor alimento do mundo, do mais caro, né? Do mais sofisticado, do mais exótico, né? Ou de um volume superior às nossas necessidades, né? Agora, conforme a criatura vai investindo em valores morais, ela vai sendo mais forte que o corpo, mais forte que os desejos da carne, né? Se ela não se entrega às suas paixões, ela vence a si mesmo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Quando a gente se entrega, né? A gente, lembrando Chico Xavier, que fala assim, a tentação é aquela que a gente corre, fugindo dela, né? Torcendo para ela nos alcançar, né? A gente quer, né? Como diz um confrade, se chafurdar na lama, né? A gente quer se deleitar no prazer, né? A gente sabe que tem que fugir de certas situações, mas a gente quer se envolver nelas, né? Então o organismo influencia, mas não há nenhum arrebatamento irresistível e vai depender de nós, né? Quer dizer, eu tenho fome, então eu vou me alimentar, mas eu vou me alimentar com o necessário, nada além disso, né? Se eu estiver acima do peso, é sinal que eu estou comendo mais que o necessário, tem alguma coisa errada na quantidade, no volume, na qualidade da minha alimentação, né? Na questão 847, nós vamos perguntar o seguinte: a deformação das faculdades tira ao homem o livre-arbítrio? Então, o homem pode ter a inteligência perturbada por uma causa qualquer, né? Então, ele não é mais senhor do seu pensamento e, desde logo, não tem mais liberdade. Se ele tiver uma limitação orgânica, uma deficiência física, por exemplo, né? O espírito tem muitas faculdades. O espírito, a gente vê nos romances de André Luiz, ele se desloca pelo pensamento, ele volita. No corpo, ele precisa caminhar, né? O espírito se manifesta pelo pensamento. Ele pensa, exala a sua mensagem. Quando encarnado, ele precisa abrir a boca para falar, precisa articular. Agora, se o corpo não ajudar, ele vai ter, né? Se o corpo tiver alguma limitação física, né? Pode ser que esse espírito esteja enclausurado num corpo defeituoso por algum motivo, por alguma necessidade, né? De evolução, de resgate, de aprendizagem, né? Então o espírito continua lúcido, o espírito continua inteligente, porém o corpo é limitado. Então a pessoa que tem um defeito físico que não anda, é o corpo físico que não anda, o espírito se desloca, né? O espírito não padece da limitação, mas o corpo não ajuda, então naquela encarnação ele não vai andar. Ele vai pagar, quitar, resgatar e evoluir, né? A questão 848 fala de algo muito importante, né? Quando a pessoa está embriagada, né? Se a embriaguez excusa os atos repreensíveis, a embriaguez desculpa o erro que a pessoa praticou. Fala, eu estava de fogo, por isso que eu fiz essa bobagem, né? Se a embriaguez é proveniente da vontade da pessoa, ela é responsável. Então a pessoa se embriaga e faz algo errado, ela é responsável. Ah, mas não estava muito lúcido, mas se embriagou porque quis para fazer alguma coisa errada, para criar coragem. Então a embriaguez voluntária não isenta, né, a pessoa do seu erro, né? Ao invés de um erro, cometeu dois. Se embriagou e fez a coisa errada, né? E o homem no estado selvagem, está lá na questão 649, né? O que domina nele, o instinto ou o livre-arbítrio, né? Considerando a pouca evolução da criatura naquele momento, ela está mais preocupada com a sua alimentação, com a sua subsistência, com a sua sobrevivência, com a sua defesa, né? Então prevalece o instinto. Mas à medida que o homem evolui, desenvolve o intelecto, desenvolve o senso moral, ele vai tendo mais e mais liberdade, mais e mais liberdade. Mas ao lado dessa liberdade vem a responsabilidade, né? Isso é evidente. Vamos imaginar uma criança
de tenra idade que pega a colher para comer e por não ter coordenação motora derruba a comida no chão. É reprovável? Não, ela ainda está aprendendo a segurar na colher, ainda está aprendendo a se alimentar, né? Agora, uma pessoa que já é adulta e já aprendeu a se alimentar, ela é responsável pelo que ela fizer com o talher. Então é isso, o espírito, conforme vai evoluindo, vai entendendo, vai compreendendo, né? Ele será mais responsável pelo que ele fizer, né? Por isso que Jesus disse, a quem mais for dado, mais será cobrado. Então, a cada dia que a gente evolui, a gente, né, ganha mais liberdade e, ao lado da liberdade, responsabilidade. A questão 850 fala da posição social, né? Então o mundo tem lá as suas exigências. Então a pessoa fala, mas a minha condição social eu não posso fazer ou deixar de fazer, né? Então Deus vai levar em conta o esforço que a pessoa faz para superar obstáculos, né? A vontade que ela tem de fazer a coisa certa, né? O desejo, mesmo que momentaneamente ela não possa, por uma limitação social, mas a vontade de fazer, de ajudar, de praticar o bem será levada em conta, né? Na questão 851, nós entramos no tópico seguinte, chamado fatalidade. Isso é muito interessante, né? Porque quando a pessoa começa a estudar o Espiritismo, ela tem a falsa ideia de que está tudo definitivamente programado em nossas vidas, que não adianta fazer ou deixar de fazer, porque nós estamos submetidos a um destino imutável. Não é bem assim, né? Nós temos uma linha de dificuldades pelas quais vamos passar, né? Um tipo de experiência ou de sofrimento que vai nos atingir numa determinada faixa etária, mas continuamos livres. A cada dia fazemos as nossas escolhas, né? As pessoas têm programação até a hora da morte, né? De fatal só a morte, diz o Livro dos Espíritos. Quer dizer, vamos supor que uma pessoa tem uma programação para morrer lá com seus 80 anos. Então, aos 80 anos vai morrer, tudo bem. Porém, essa pessoa, né, tem uma vida desregrada, cheia de excessos, né? Não se alimenta direito, ou se alimenta demais, né? Ou consome bebida alcoólica ou outras drogas, não repousa, não cuida da alma, é uma pessoa extremamente irritada, nervosa, agressiva. Isso traz consequências para o corpo físico, né? Essa desarmonia moral somatiza e ela tem doenças, fragilidades e acaba desencarnando algum tempo antes do programado. Então, acaba antecipando o retorno, né? Quantas pessoas não fazem bobagens e antecipam o retorno à pátria espiritual? Tinha uma programação que ela não cumpriu, né? Mas vamos imaginar o inverso, a pessoa tem uma programação, algumas experiências, mas ela se empenha, se dedica com afinco ao seu progresso, à prática da caridade, à vivência da lei do amor, e aí ela chega à idade que seria fatal, mas o plano espiritual entende conveniente mantê-la na Terra mais um pouco, porque aquela encarnação está sendo muito promissora, está ajudando. Então acaba tendo uma moratória, uma progressão em benefício do encarnado. Então somos livres, né? Vamos fazer ou deixar de fazer. Todos os dias fazemos escolhas, todos os dias. Então a liberdade é exercida diariamente. Quando amanhece, a gente já faz uma escolha. Vou sair da cama ou vou ficar um pouquinho mais, né? Eu vou desligar o despertador ou eu vou, né, levantar. É a primeira escolha que a gente faz. E já vai ter consequências, né? Já vai ter consequências. Enfim, né? Na verdade, antes mesmo de levantar, nós já escolhemos, né, ir dormir cedo, né, fazer as nossas orações antes de dormir e ter uma boa noite de sono. Ou escolhemos ficar vendo televisão, porcarias na televisão, que nos tiram o sono, né, nos causam pesadelos e acordamos de manhã cansados. Tudo isso é consequência de nossas escolhas. Não é culpa de Deus, não adianta pôr a culpa nos outros, não, que é nossa, né?
Não existe fatalidade, está lá na 851, nesse sentido de tudo previamente estabelecido, né? Existe um gênero de provas, um gênero, né? Então a pessoa, ela precisa passar por uma experiência do tipo não ter família, ou do tipo não ter filhos, ou do tipo ter um cônjuge complicado, né? Ou do tipo ter uma doença e ficar acamada por um longo período. Então é um gênero de prova pela qual ela vai passar. Mas ela continua tendo a liberdade, ela vai fazer escolhas, né? As pessoas sempre citam Jerônimo Mendonça, que apesar de doente, frequentava a casa espírita, fazia palestras, né? Nós testemunhamos, presenciamos Chico Xavier idoso, né? Com dificuldades até para falar, para se deslocar, ainda trabalhando, né? Então são escolhas que as pessoas fazem, né? Ultimamente o Divaldo Pereira Franco tem postado muitas palestras muito boas, né? E a gente já percebe que até a voz dele tá fraquinha, né? Ele que tinha aquele vozeirão que gritava nas palestras, né? Aquelas palestras sempre maravilhosas. Agora ele já está falando, sentado, falando baixo, a voz está mais fraquinha, mas continua trabalhando. Ele já poderia, né, se aposentar do trabalho espírita, mas continua trabalhando. Eu me lembro, há 15 anos atrás, ele ia fazer palestra com dor, com a tal da angina, dor no coração, já tinha, né, problemas de saúde, ia fazer palestra, eu me lembro, ele precisa repousar antes da palestra, devido a problemas de saúde, continua fazendo palestra. Isso é escolha, né? O corpo, né, que é a cama, né? A avó da minha esposa falava assim, ela tinha uma idade bem avançada, e ela falava assim, eu não passo nem perto da cama, parece que a cama está me chamando, vem, vem, e se eu for não volto mais. Então ela falou, eu levanto, não passo mais próximo, mais perto da cama não. Então são escolhas que a liberdade nos permite fazer, né? Vai depender de nós, né? Se a gente vai escolher ficar na cama ou estudar, ler um bom livro, né? Fazer uma leitura edificante, praticar caridade e assim por diante. Só depende de nós, né? E aquelas pessoas que parece que assim, ela sai de um problema, vem outro, né? Supera uma dificuldade, vem outra, né? Não tem uma fatalidade nisso, né? Tem um gênero de provas, né? Tem um gênero de provas. Eu conheci uma pessoa que era até uma boa pessoa, mas não conseguia fazer nada. Todo empreendimento dava errado, quebrava uma vez atrás da outra, assim. Acredito que era um gênero de provas, né? Nada dá certo para ela. Como também tem pessoas que tudo que faz, né, ou que fazem, dá certo. Então é um gênero de provas também, difícil também, né? Então todas as provas têm as suas vantagens e desvantagens. Um dia eu vi um amigo falando que tudo tem vantagem e desvantagem, menos macarrão que só tem vantagem. Eu achei maravilhoso a ideia dele, né? Mas também não pode comer muito macarrão, senão a desvantagem vai aparecer. Muito bem, então tem pessoas que têm um gênero de prova que parece que dá tudo errado, né? Mas já são consequências, né, das escolhas, né, que fez e vem fazendo há séculos. E isso já é o resultado, a colheita daquilo que ele plantou, né? Vamos adiante, né? E pessoas que escapam de um perigo para cair em outro, saem de uma doença para pegar outra, né? Gênero de provas. Não tem nada de fatal na vida da pessoa, né? Só, né, a hora da morte. E que nós também, pela nossa liberdade, a gente acaba antecipando, retardando, né? A pessoa que pega uma doença atrás da outra, com certeza, ela tem um corpo fragilizado. E esse corpo fragilizado, nós sabemos, não é maldade de Deus que dá um corpo doente para aquela pessoa, mas uma necessidade, né? Para o resgate, para provas, né? Para o crescimento moral. Então, falamos há pouco de fatal somente a hora da morte. Quer dizer o quê? Ninguém vai morrer antes da hora. Ninguém vai morrer antes da hora.
Agora, o fato da gente, né, saber que ninguém vai morrer antes da hora, será que a gente não deve cuidar da saúde? Não deve cuidar da vida? Porque é fatal só o horário da morte? Claro que nós temos que cuidar da nossa segurança, da nossa saúde, da nossa higiene. Agora, essa época de isolamento, tem se falado bastante da importância da higiene, lavar as mãos, né? Não levar o nariz na boca, que é aí que a gente acaba, né? E nos olhos, se contaminando, né? Então, nós temos que nos cuidar para que a gente, né, cumpra o programado, para que a gente consiga, né, morrer só na hora que está programada. Porque se a gente se descuidar da segurança, da organização física, né, do corpo, se a gente não tiver os cuidados necessários, nós podemos antecipar o nosso regresso. Então, embora haja uma fatalidade da hora da morte, nós temos que tomar todos os cuidados sempre em tudo para que essa hora chegue, né, no momento, né, programado e não antes, né? Eu quero dizer o seguinte: se a pessoa vai viver 80 anos, essa é a programação, então ela não pode sair andando de moto, empinando de moto, falando, não, eu vou morrer só aos 80, né? Pode acontecer dela se envolver num acidente e ser um suicida, né? Um suicida, se expondo, né, a riscos desnecessários, né? Então temos que fazer o uso de todas as precauções e cuidados que estiverem ao nosso alcance para, né, cuidar da nossa segurança e da nossa saúde, né? E na questão 855 nós vamos perguntar: qual o objetivo da providência ao fazer-nos correr perigos que não devem ter consequência? Olha só, nós estamos dizendo que de fatal só a nossa hora, mas que a gente tem que cuidar da nossa segurança, da nossa saúde, da nossa vida para não antecipar essa hora. Agora, pergunta-se, mas para quê que nós vamos passar por riscos, né? Qual o objetivo da providência divina nos expondo às situações se nós vamos só desencarnar na hora aprazada, né? São advertências da lei de Deus para que a gente siga no caminho do bem, né? Para que a gente se desvie do caminho do mal, né? A experiência que eu tive do Covid, que mais me marcou, nós ficamos doentes, acho que há 3 ou 4 meses atrás, eu e a Andréia, foi exatamente a certeza de que nós, né, não temos certeza nenhuma. Eu acordava de manhã bem, né, e até disposto, e fechado no quarto, pegava o computador, até trabalhava, né, pegava meus livros, mas passava 2 horas, já estava cansado, já necessitava repousar, né? Aí vinham as ideias, será, né? A gente liga a TV e vê o noticiário, um menino de 20 e poucos anos estava bem, no dia seguinte foi internado, no outro morreu, né? E a gente pensa, pô, eu já passei dos 20 anos, já estou um pouquinho mais para frente, né? Então, o que será que vai acontecer comigo amanhã? Então, esses perigos que a providência divina nos permite, a exposição, é para a gente despertar, né? Então, eu entendi definitivamente que nós não somos nada diante da previdência divina, né? Se for da vontade de Deus, o nosso regresso à pátria espiritual, daqui meia hora nós vamos, não tem, né, o que vá impedir. Então, por isso, né, somos postos em perigo, expostos para despertar, para acordar, para entender, né? E esta pandemia, ela tem nos ensinado isso, né, que para morrer basta estar vivo. Ela tem nos ensinado que a gente tem que aproveitar a nossa existência fazendo bem, né? Infelizmente, nem todos estão atentos a esta realidade, né? E o texto continua explicando que o Espírito sabe antecipadamente o gênero de provas
que vai passar, que vai sucumbir, está tudo na sua programação, né? Ele sabe quando vai morrer, o espírito, mas o espírito não se preocupa com a morte, que ele entende que vai continuar a viver no plano espiritual. Agora, estando encarnado sob a influência da matéria, o espírito esquece da programação, né? A matéria é grosseira, né? Eu costumo fazer uma comparação de um pano preto em cima de uma luz. A luz seria o espírito, o pano preto o corpo. Então já não ilumina da mesma forma, já não irradia luminosidade para todos os sentidos do mesmo jeito. Então, o espírito em contato com a matéria, embora ele saiba, ele se esquece, né? Ele não se recorda enquanto encarnado, né? Das provas que vai passar, de quando irá desencarnar, graças a Deus, né? Porque deve ser terrível saber, né, a data exata da desencarnação. Muito bem. E passando por essas dificuldades todas, nós podemos invocar os bons espíritos, os protetores, para que eles nos ajudem, nos orientem, para que a gente possa, né, seguir adiante. Na semana que vem, nós vamos continuar o estudo a partir da questão 859. Como o estudo é virtual por conta do necessário isolamento, nós temos feito vídeos de apenas 30 minutos, porque mais do que isso fica muito pesado para carregar e a gente perde horas tentando postar esses 30 minutos. Se for maior, fica mais difícil. Mas, de qualquer forma, como sempre, deixamos a sugestão aí para a leitura das questões 843 até 858, porque o texto é rico, né? E nós introduzimos o assunto para começar o estudo. Então, a partir de agora, com a leitura, cada um vai se aprofundar um pouquinho mais. Boa semana e na próxima terça-feira continuamos com o estudo do Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.